Olá, seja muito bem-vindo ao canal Curso do Livro, o canal onde a gente pega um livro de tecnologia e transforma ele em videoaula para você aprender de uma forma mais fácil. Bom, estamos aí praticamente finalizando, estamos na penúltima aula do livro HTML e CSS, Projete e Construa Websites. E nós chegamos então no módulo 18, ou capítulo 18, Processo e Design. Então nós vamos ver aqui como elaborar a construção de um site, entendendo seu público e suas necessidades, como apresentar as informações que os visitantes desejam ver. Bom, basicamente eu vou falar aqui um pouco de teoria do livro de design, que se trata aí de comunicação, tá? Design nada mais é do que a comunicação do seu site para os seus usuários, para as pessoas que vão entrar ali no teu site. Então essa seção discute um processo em que você pode usar quando estiver criando um site na internet. Ele analisa quem pode estar visitando o seu site e como garantir que as páginas apresentam as informações que esses visitantes precisam. Então, quando você for pensar num site, obviamente você tem que pensar para quem é o site, né, que a gente vai ver mais à frente. Para quem é o site? Quais as perguntas você tem que fazer para você quando for construir um site? Então, o seu site vai ser criado para as pessoas, não é para você. Tem muita gente que às vezes vai desenvolver um projeto e ela pensa, né, que todo mundo tem a mesma ideia do que ela, e não. Então você precisa primeiro fazer algumas perguntas para poder entender isso. Isso também abrange alguns aspectos chaves da teoria do design para ajudá-lo a criar sites com aparência profissional. Então, existe uma matéria na faculdade chamada Affordance, que trata essa parte, né? Quando você vai ver a questão da fluidez, do layout, acessibilidade do seu site, tudo isso tem uma matéria própria para isso. Isso só se aprende praticando, tá? Vendo, tendo insights, pegando outros projetos para você ter uma base, né? Como que você vai criar e por aí em diante. Então, como entender o público-alvo que o seu site pode atrair e quais informações que eles esperam encontrar no site. Então, você vai criar, por exemplo, um site de notícia, você já sabe que é um público-alvo que gosta de ler notícia online, que tipo de site que eles frequentam, quais os tipos de notícia, enfim. Algumas perguntas que você fizer, você já vai direcionar o seu site, o design dele para fazer a comunicação correta. Como organizar as informações para que os visitantes possam encontrar o que eles estão procurando, isso também é muito importante. Teoria do design, né, para apresentar informações de forma que ajuda os visitantes a atingir os seus objetivos. Então, às vezes você faz um site, você tem o conteúdo, porém você peca no design. E aí o que acontece? Você já deve ter tido essa experiência de entrar num site e não gostar daquilo que você viu. Ou seja, a comunicação, que é a maior, vamos dizer assim, premissa do design, não foi atingida. Porque você entrou num site, tem um bom conteúdo, tem tudo ali que você precisa, porém o layout, o design não te atraiu ao ponto de você ficar nele e ler aquele conteúdo. Então isso é muito importante. Tá? Dicas de design para ajudar a criar designs mais atraentes e sites profissionais. Tá? Vai ter alguns exemplos aqui para eu mostrar do livro, como que você atinge isso daí. Bom, vamos prosseguir aqui. Para quem é o site? Né? Essa é a pergunta fundamental que o desenvolvedor front-end deve saber. É com base nessa pergunta que você vai começar a criar o seu wireframe, né? Para depois criar ali o seu template, o seu mockup do site, para depois você programar. Porque se você começar fazendo um site sem partir por essas premissas básicas, né, com essas perguntas, você provavelmente vai criar um projeto que não é para aquele determinado público que você foi designado, que você foi incumbido aí da missão de criar o site. Então todo site deve ser projetado para o público-alvo, não apenas para você, né, dono do site. Foi o que eu falei no início aqui do vídeo. Então é, portanto, muito importante entender quem é seu público-alvo. Pode ser útil perguntar fazer algumas perguntas para as pessoas
sobre o que elas esperam, o que elas se interessam em relação ao seu site. Você pode perguntar também a um cliente, né? Pode perguntar a pessoas que navegam, enfim. Você tem que buscar entender o que é a necessidade de uma pessoa em relação ao site. Fazer uma pesquisa de formulário, né? Que a gente coleta dados ali com algumas perguntas básicas, mandar em grupos aí de Facebook, de WhatsApp. Bom, existe uma infinidade de formas de você fazer essa pesquisa e ela é muito importante, tá? Por mais que você pegue poucos dados, mas você vai ter ideia de que as pessoas pensam bem diferente de você. Isso aí vai abrir sua mente em relação ao front-end na hora de for criar o site, ok? Então, público-alvo. Ali tem algumas perguntas, né? Qual é a faixa etária do seu público-alvo? Seu site atrairá mais mulheres ou homens? Qual é a mistura, né? Se vai ter os dois? Em que país vivem seus visitantes? No nosso caso aqui no Brasil, você vai verificar a região. Eles vivem em áreas urbanas ou rurais? Qual é a renda média dos visitantes? Que nível de educação eles têm? Qual é o estado civil ou familiar deles? Qual é a ocupação? Horas que eles trabalham por semana? Com que frequência eles usam a internet? Que tipo de dispositivo? Isso aqui é importantíssimo. As pessoas usam para acessar a web. Hoje, praticamente 90%, tá? Isso é pesquisa do Google, se você digitar aí você vai encontrar, 90% das pessoas acessam pelo mobile, né? Pelo celular. E uma pequena parcela utiliza tablets ou iPad e o restante é pelo desktop, ok? Mas a conversão de desktop é maior do que a conversão de mobile. Claro que isso está mudando, né? Culturalmente isso está mudando, mas ainda você tem que fazer um site tanto para o mobile, porque as pessoas estão acessando, e para o desktop. Quando eu falo ainda, é que vai chegar uma hora que praticamente você vai focar mais no layout para mobile, tá? Porque as pessoas já não estão tendo tanto computador. Bom, se for o público-alvo empresa, qual é o tamanho da empresa ou departamento? Qual é a posição das pessoas na empresa que visitam o seu site, né? Se são os funcionários, se são os gestores. Os visitantes, eles usarão a internet para si mesmo ou para outra pessoa, né? Uma empresa de compra ali, por exemplo, que usa para, né, o setor de compra, que usa para outros setores, enfim. Qual é o tamanho do orçamento, né, que eles controlam? Então, você está fazendo um site aí para a pessoa que é a pessoa que mexe com a compra. Então, ela trabalha com o orçamento da empresa. E aí você vai construir um site específico para, sei lá, licitação, pessoas que decidem, né, o que vão comprar e tal. E aí você vai fazer um site, olha só, para a empresa e para pessoas que compram. É um site com uma linguagem bem específica, tá? Então essas perguntas aqui e muitas outras você pode acrescentar aqui, são perguntas que vão balizar o teu projeto. Por que as pessoas visitam o seu site? Isso aqui é uma pergunta muito interessante. Você tem que se perguntar o seguinte: o que faria, qual o atrativo, o porquê das pessoas visitarem o seu site? Se você não tem algo que ajude alguém, que solucione algum problema, que dê dicas, que venda algo, se o teu site não tem essas diretrizes, não tem essas informações, por que motivo alguém visitaria o seu site? Ah, vou criar aqui um site, um blog pessoal meu aqui, para falar sobre, sei lá, a história da minha vida. Um exemplo, tá? Então, por que você acharia que as pessoas visitariam isso? Você é alguma celebridade? O que você fala é relevante? Tá? Às vezes, a gente tem um determinado conhecimento, né? um aprendizado ali, e a gente quer passar isso, né? Escrever um blog, fazer um artigo. Mas você tem que se perguntar, por que essas pessoas acessariam isso? Essas pessoas estão acima ou abaixo de mim? Né? O que eu estou dando instrução aqui, o que eu estou falando, o que eu estou escrevendo, serve para quê? Vai ajudar alguém? É só futilidade? O que é? Então, tudo isso você tem que pensar. Por que as pessoas visitariam o teu site? Ah, vou escrever aqui sobre parte financeira, vou escrever aqui sobre a área financeira, né? Investimento. Eu sou perito no assunto? Eu vou atrair quem? As pessoas que são peritas no assunto vão ver o meu conteúdo. Vai ser bom para elas?
Eu estou falando para quem está iniciando, então tudo isso você tem que se perguntar. Por que motivos você vai criar um site e por que que as pessoas vão entrar nele? Tudo isso faz parte para você criar um design e comunicar corretamente aquilo que você deseja. E saber se as pessoas vão interessar, se elas vão querer. Então essa pergunta deve ser feita no início aí do teu projeto. Que informações os visitantes precisam? Olha aí. Essa pergunta aí é uma pergunta que vai definir, balizar aí o direcionamento do seu site. Tá? Você sabe quem está acessando o seu site? Por que que eles estão vindo no seu site? Tá? Por que que eles deveriam entrar no seu site? Ah, porque eu passo uma informação, porque eu trabalho no ramo de investimento e eu passo informações diárias valiosas que as pessoas deveriam acompanhar. Ótimo, maravilha. Você já tem aí um porquê muito forte para as pessoas acessarem o seu site, porque você oferece algo que serve de apoio para ela, né? Serve de informação de apoio e ela pode achar útil. Então, são razões pelas quais as pessoas visitarão o seu site, tá? Né? Para você conseguir aí ter acesso, atingir seus objetivos, atingir suas métricas. Ah, eu quero que 100 pessoas visitem meu site todos os dias e a cada mês isso vai aumentando. Então, você tem que ter esse porquê aí e muito forte, tá? Você tem que ter aí algo muito valioso para que as pessoas entrem no seu site. Isso se o seu site for um site de informativo, blog, artigo. Claro que existem também os sites estáticos, a gente vai comentar sobre eles aqui mais à frente. Bom, partindo aí desse pressuposto, né, você aí viu que o seu site é relevante, responde às necessidades das pessoas, e as pessoas têm interesse em saber, você fez as perguntas adequadas, enquadrou o público, você tem que ter aí as informações chaves, tá? Quais são as informações chaves? Os visitantes estarão familiarizados com a área do assunto? Então você vai fazer um site segmentado e as pessoas que vão entrar ali são pessoas que estão familiarizadas. Você fez, né, o dever de casa de segmentar bem seu público e é para essas pessoas, tá? Você precisa apresentar você mesmo. Ah, é um site que eu vou criar onde eu vou falar. É aquilo que eu falei. Você é relevante ao ponto de escrever ao determinado assunto que as pessoas vão se interessar? Né? Não subestimando a capacidade de ninguém, muito menos tirando ali, né, tirando ali a vontade da pessoa, né? A pessoa quer falar sobre algo e eu não estou podando aqui a vontade, a determinação, nada disso. Porém, você tem que ter conhecimento, dependendo do que você for colocar no site. Se você não é da área e começou a estudar e começou a escrever, provavelmente pessoas expert não vão se interessar. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que se adequar ao assunto, aprender, estudar, se qualificar. Porém, você pode falar para as pessoas que estão começando como você. Então, tudo isso você tem que saber na hora de for fazer uma linguagem para o site, para quem que é. Então, note que eu estou batendo bem nessa tecla, porque tem pessoas que vão começar a criar sites, vão criar blog, vão criar qualquer tipo de sistema, e sem ao menos saber o que vão fazer e para quem. Não é para todo mundo, o site tem que ser segmentado. Tá? Bom, informações chaves. Eles estarão familiarizados com o produto / serviço, e informações que você está cobrindo, ou eles precisam de um fundo de informações sobre ali o teu site. Como que você vai apresentar isso? Isso também é importante. Quais são as características mais importantes que você vai oferecer? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Um site, por exemplo, de vendas, um site de serviço, né? O que você vai colocar ali que atrai as pessoas? O que há de tão especial que você oferece que diferencia você dos outros sites? Por exemplo, você é uma pessoa personal trainer, você vai construir um site para personal trainer. Qual que é o diferencial dele em relação aos outros? Existem milhares de personal trainer, né? E aí você vai fazer um site, qual seria o diferencial?
Isso é uma informação chave, tá? Depois que as pessoas tiverem alcançado o objetivo, né, lá entrou no seu site, quais são as perguntas que as pessoas fazem sobre essa temática? Quando a pessoa entrou no seu site, ela fala, e aí? Isso aqui vai solucionar aquilo que eu desejo? Tá aqui a informação que eu preciso? Então note que essas informações você vai conseguir com aquelas perguntas que eu passei no slide aí anterior, para você segmentar bem o seu nicho. Não adianta fazer um site genérico. E como as pessoas vão visitar o seu site? Tá? Isso aqui é muito importante para você também balizar essa questão aí do público. Né? Alguns sites se beneficiam de serem mais atualizados frequentemente do que outros. Algumas informações, como, né, sites como notícia, podem estar em constante mudança. Outros conteúdos permanecem relativamente estáticos. Um site de prestação de serviço geralmente é estático. Tá? Um site de conteúdo, ele é dinâmico, ele se atualiza com frequência, porque as pessoas estão ali para buscar algo novo todos os dias. Então é um site que requer mais trabalho, requer alimentação. Em compensação, você tem um tráfego maior, tá? Um tráfego maior de pessoas. Quando eu falo tráfego, é as pessoas entrando no seu site, seja por rede social, seja através do Google, seja através de anúncio pago, tá? Um site de loja virtual, você pode estar atualizando produtos na sua vitrine online, sempre colocando novos produtos, novas cores, blogando, escrevendo sobre os produtos, enfim. É um site que vai ser mais dinâmico. E o site mais estático, uma prestação de serviço. O próprio personal trainer, que eu dei o exemplo aqui anteriormente. Ou você é um pintor, você é costureiro, né? Você tem ali uma loja que só mostra ali a localização dela e o que ela faz. É um escritório de contabilidade, um advogado. Tem uma infinidade, né? Uma infinidade de sites que você pode fazer de forma estática, que é um site de prestação de serviço. Inclusive, com o conteúdo que você tem nesse livro aqui, que a gente passou em todas essas videoaulas, os sites estáticos, você já pode trabalhar com eles e vendê-los. Inclusive, eu vou fazer um sistema aqui, né, um sitezinho, ao final aqui do nosso livro, que falta ainda o último capítulo, para a gente poder exercitar, praticar aquilo que a gente aprendeu no livro. E aí eu vou fazer aqui 1, 2, 3 projetos com o conhecimento que a gente tem no livro, tá? Criando ali um site totalmente responsivo, adaptado ali para todos os tipos de tela. Um site estático, tá? De uma prestação de serviço, pode ser um escritório de advocacia, pode ser um site para contabilidade, enfim. Aí tem N prestadores de serviço, N mercados que você pode criar um site estático. Ok? Bom, sitemaps. Muita gente cria projetos hoje de site, às vezes até eu mesmo passo batido, não crio aí os sitemaps, a gente não estrutura isso antes, mas ele é de suma importância. Às vezes a gente não faz porque já tem a prática, né? Já faz site há tanto tempo que você acaba negligenciando o sitemap, mas o sitemap é uma estrutura. Eu vou até pular essa parte da teoria, vou mostrar para você aqui o que seria o sitemap. O sitemap é você brifar ali, quando você for fazer o site para o seu cliente, a estrutura, o que vai ter no site. Por exemplo, aqui ó, é um organograma de um site, isso é o sitemap, né? O mapa do site. Eu tenho aqui ó, a página inicial, sobre, artigos, visitas, aqui shopping, né, para comprar. Isso aqui é um sitemap de uma loja virtual, né? E aqui o contato. Então isso aqui são páginas, eu tenho a página inicial, eu tenho essas páginas aqui em segundo escalão, que estão dentro do menu da minha página inicial. Eu tenho aqui, em cada página, eu tenho a subpágina, né, que seria os sublinks. Eu tenho aqui a história da empresa, a fundação, planos para o futuro. Aqui no artigos eu tenho notícias, né? Eu tenho aqui avaliações, né, e por aí vai. Visitas, eu tenho o local, né, o tempo que a empresa fica aberta, né, tickets, né, ingresso, dependendo do que for, né, bilhetes. Shopping aqui eu tenho os presentes, né, books. E por aí vai. O sitemap é importante você estruturar, principalmente quando você for fazer um briefing com o seu cliente. O que vai ter seu site? Ele vai ser uma landing page? Vai ser um site de uma página só? Ou ele vai ter mais páginas? Tudo isso é importante para você briefar. E isso aqui é um sitemap.
Tá? A partir de agora você tem conhecimento. Isso aqui você faz no Word, tá? É um esboço para mostrar para o seu cliente, para ele conseguir visualizar, né, as páginas que vai ter no site dele. E falando ainda de briefing, quando você for criar um site, você vai ter que criar um wireframe. O que é um wireframe? O wireframe é a estrutura mais básica para você mandar para o seu cliente, para ele analisar, ele verificar, né? No wireframe você ainda não vai ter a parte gráfica de artes, texto, nada disso. Vai ser tudo o esqueleto do site que você vai criar. Tá? O wireframe serve para você determinar ali junto com o seu cliente o que vai ter no projeto dele, né? Cada página vai ter. E aí você faz o wireframe por página. Vou pular essa parte da teoria aqui também para mostrar um wireframe aqui, um exemplo. Isso aqui é um wireframe. Ó, note que isso aqui é um esqueleto de um site, né? Obviamente que não tem cor, não tem nada. E isso é o wireframe. Tá tudo em bloco aqui, ó. Aqui vamos supor que tem uma div onde vai estar logo, a div, né, a nave do menu, aqui vai estar uma section, tá, uma seção dividida em duas partes, onde eu tenho uma div aqui com o produto, uma div aqui com a descrição do produto e um link aqui de botão. Aqui eu tenho uma section dividida aqui em 3 div, onde eu tenho aqui notícias, os testemunhos das pessoas que compraram, né, vendas, né, algum produto em promoção. Aqui embaixo eu tenho o footer. Então perceba que o wireframe ele é uma estrutura muito simples, mas que já determina muita coisa para você balizar o teu projeto. É com base no wireframe, por exemplo, que você está vendo aqui a comunicação que vai ser feita no design do seu site. Antes mesmo de você personalizar, dar vida isso aqui, né? Isso aqui está sem vida, mas você já está vendo a estrutura ali de como que vai funcionar o teu site. Então é muito importante você fazer o wireframe. E agora você está vendo um exemplo disso, do que é aí um wireframe. Bom, e qual que é aí o objetivo principal de um site? Bom, o objetivo principal de um site, do design do site, né, melhor dizendo, né, o objetivo principal é comunicar, né, organizar, priorizar as informações de uma página que ajuda os usuários a entender sua importância, né, para que ela serve, né? E ordenar ali corretamente para eles lerem, né? Ficar de uma forma que fique aceitável, o seu site fique fluido, a pessoa entra ali, tem acessibilidade, tudo incluso ali na sua comunicação. Então, você vai ter que ter o conteúdo, né? As páginas da web geralmente têm muitas informações para se comunicar. Então, por exemplo, você tem site, você tem uma manchete ou uma logo, você tem os links, né? Esse é o conteúdo. Você tem os links relacionados para outros artigos, você tem opções de logins, né? Ou associações para a pessoa ser membro, né? Você tem ali blocos onde as pessoas podem comentar dependendo do site, você tem informações de direitos autorais, você tem links de políticas de privacidade, tudo isso é o conteúdo do teu site, tá? Ali que você vai ter uma estrutura onde você vai colocar esse conteúdo. A priorização, né? Imagina se tudo numa página aparecesse do mesmo jeito, né? Tudo do mesmo estilo. Não seria muito bom para quem está entrando no seu site. Então você tem que distinguir isso em cada bloco ali, né? Em cada dobra do seu site. Eu gosto de chamar de dobra, que é ali onde você vai colocar seções. Cada seções vai ter um determinado conteúdo, vai ter um determinado layout, design. Então você tem que priorizar isso, aonde você quer chamar atenção, né? A gente vai falar aí de hierarquia visual já já. Então você tem que chamar atenção para determinado aspecto no seu site, é onde você vai priorizar, tá? E organizar. Você tem que agrupar as informações de que cada bloco fica organizado. Às vezes você está falando para entrar em contato, mas você está falando de no seu site tem lá a parte de entrar em contato, só que você coloca isso numa parte que você está mostrando um produto, né? E aí você está falando do produto, de repente você entra em entrar em contato, não é a melhor forma. Você primeiro fala do produto numa dobra, depois você falou sobre a sua empresa, e talvez mais embaixo entrar em contato, ou numa outra página. Isso se chama organização. Você vai organizar as informações que tem um visual semelhante, que tem um conteúdo semelhante, tá? Você não vai fazer
um emaranhado de informações, tudo sequencial, onde a pessoa não vai ter ali um discernimento. Ela vai entrar ali e vai ficar difícil para ela a compreensão. Então, a organização é fundamental. A priorização também, aquilo que você quer deixar em voga, em destaque, né? E o conteúdo. Bom, aqui está um exemplo de layout que eu peguei do livro mesmo. Já é um layout não tão usual, mas ainda está bacana. Dá para você usar atualmente, né? Apesar de ter mudado muito os layouts, né, atuais. Mas isso aqui é um layout que está com uma hierarquia, né? Você vê que quando você entra num site desse aqui, você tem a atenção atraída para essa imagem. E aqui está um texto, né, falando dessa imagem. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Existem também vários pedaços de informações no site, mas eles estão agrupados. Então isso aqui é o agrupamento. Ó. Aqui você tem uma informação agrupada, tem um ícone, né, uma imagenzinha, um título e um pedaço de um parágrafo. Olha só, está tudo agrupado. Além deles estão agrupados entre si, né, que são os 4 juntos, cada um tem o seu mini agrupamento. Então você pode perceber isso, tá? Outra coisa também é a semelhança, tá? Você pode olhar aí que os itens, eles têm títulos parecidos, os ícones, mesmo tamanho, tá? Os espaçamentos. Então isso tudo deixa de uma forma que o texto, né, ó, os links em azulzinho, mostrando que é para você clicar. Isso fica mais fácil para quem está navegando entender a comunicação do site, tá? O layout está bem montado. Foi montado provavelmente um wireframe primeiro, depois ele criou um layout e aí sim programou e transformou aquele desenho ali, né, aquele template em um site e hospedou ele, né, colocou ele na internet. Não, visual hierárquico. Ó, olha só, tamanho. O título maior com uma fonte menor, tá? Cor, ó, um destaque para um determinado texto dentro de um mesmo parágrafo. E estilo, ó, aqui ele estilizou, né, ele colocou aqui um negrito no texto que é na mesma cor. Então o visual hierárquico ele é muito importante, porque as pessoas às vezes não vai ler todo o seu site. A pessoa vai chegar, vai bater o olho no seu site, talvez ela ache uma notícia com destaque no estilo, ou na cor, ou no tamanho. Isso vai fazer diferença para você reter o seu usuário ali entrando no seu site. Então, tenha bastante atenção, se atente a isso, ao visual hierárquico, tá? Ó, imagem, visual hierárquico, usando imagem, chamando a atenção. Tá? O efeito, ele causa ali um grande impacto que às vezes a pessoa inconscientemente, né, uma mensagem subliminar, a pessoa já para naquela imagem e lê ali, às vezes clica, fica no site, enfim. Pense bem no visual hierárquico, onde você pode usar contrastes para poder atrair e reter ali o seu usuário. Bom, aqui agrupamento e similaridade. Então aqui a gente tem alguns tipos de agrupamento e similaridade que a gente pode utilizar nos sites. Então aqui o proximidade, nós temos aqui o closure, que ao enfrentar situações complicadas, arranjo de item, né, nós frequentemente procuraremos um padrão único, né? Às vezes você entra num blog, ele tem esse closure aqui. Acho que a pronúncia correta é closure ou closure. Acho que é closure. Closure. Esse tipo de padrão aqui, às vezes você encontra em alguns blogs, tá? Tem o continuance também, que é dessa forma. White space, né? Espaço em branco, ó, um espaço maior. Color, que você tem um contraste aqui de cor no fundo com os blocos. E borders, onde você coloca ali uma borda em volta dos blocos. Então, sempre que você for fazer um projeto, procure utilizar uma forma para identificar o design correto para o seu público. Tá? O agrupamento e similaridade faz parte da comunicação. Então, essas aqui são algumas formas para dar sentido ao seu design. Bom, ainda temos aqui grupamento, né, similaridade. Ó, por exemplo, aqui a gente tem
A consistência, né? E os cabeçalhos, ó, o cabeçalho aqui é diferente, mas o cabeçalho de cada parágrafo são iguais. Então isso aqui é uma consistência, né? Apesar de ter os links aqui, né, embaixo, aqui também tem os links. Está meio apagadinho aqui, mas dá para ver, que eu peguei do livro. Isso aqui é a consistência de informação. Ó. Você mantém aqui uma consistência, um título, os cabeçalhos. Isso também é interessante. Bom, design da navegação. Aqui diz tudo, né? Ele tem que ser conciso, tá? Não é recomendável você utilizar aí mais do que 6, 7 títulos para links, melhor dizendo, no seu menu, tá? E evite usar link igual tá esse aqui, ó. Artist Profiles, né? Perfil de artistas, Artist Profiles, tá? Porque aqui é um link, mas é com 2 nomes, né? A maioria das vezes você vai usar assim, ó, home, né? A página de contato, sobre, galerias, enfim. Desse jeito aqui, tá bacana, mas aqui ele utilizou 2 palavras, evite isso, tá? Deixe ele conciso. Essa forma aqui é a forma errada, né? Vários links aqui no menu. Apesar de ter alguns sites que ainda tem isso daqui, essa forma aqui não é mais recomendável, tá? Essa aqui é a melhor forma. Ele tem que ser claro, né? Aqui você está vendo que você consegue, apesar dessa aqui ter 2 palavras, você consegue ler corretamente, né? O seu menu aqui, né? E seletivo, né? Cada site desse aqui, ele tem uma informação, cada link desse aqui ele tem uma informação, tá? Que vai te mostrar exatamente a página que você quer navegar ou seção dentro do seu site, tá? Isso aqui é importante, ele tem que ser conciso, né? De fácil, rápida navegação. Ele tem que ser claro, evitar colocar aqui 2 palavras, tá? E essa navegação aqui deve refletir as seções do seu site ou outras páginas. Apenas isso, tá? Bem seletivo. Bom, ele tem que também ter um contexto, né? O contexto que permite que os usuários saibam onde estão no seu site, né? Naquele momento, usando diferentes cores. Ó. Então aqui ele não tem, quando eu passo o mouse em cima do meu link, do menu, ele não tem aqui um aspecto ali hover, né? Que é aquele efeito que a gente modifica para saber onde eu estou. Já no de baixo ele tem, ó, posicionou o mouse aqui, né? E ele mostrou aqui um hover com uma cor diferente, mostrando onde a pessoa está. Isso faz parte da comunicação do design. Então é muito importante você se atentar para isso aqui, tá? Deixar de fazer esses contrastes, não deixe de fazer esse contraste. Tá? Interatividade, né? Você clicar no link ali, passar o mouse, que é isso que eu estou mostrando aqui. E consistência, né? Quanto mais página um site contém, quanto maior o número de itens de navegação, maior o número de itens de navegação haverá no site, né? Embora a navegação secundária mudará de página, né? É melhor manter a primeira navegação exatamente conforme você estipulou. Um exemplo, eu criei uma página com 6 links. Eu posso fazer os sublinks embaixo de cada link, mas eu mantenho em cima os 6 links apenas para ser mais consistente. Porque, voltando aqui, ó, essa forma aqui não é a forma ideal de você fazer aí um menu para o seu site. Tá? Não crie aí, tem várias partes no seu site. Por exemplo, aqui tem termos e condições, política de privacidade. Para você ser consistente, coloque esses outros links em outra parte do seu site. Você pode colocar, por exemplo, eu tenho mais links para colocar aqui no meu menu. Coloque isso lá no rodapé, né? Crie ali um menu lá no seu rodapé do site, onde ele deve ficar. Né? O seu site deve ter ali, cada seção deve ter o seu link corretamente posicionado. Termos, condições, políticas de privacidade de um site, deve ficar lá embaixo. Depois que a pessoa leu todo o seu site, ela vai achar isso lá para baixo. Beleza? Bom, uma parte mais teórica, mas que é importante você saber aí. Espero ter elucidado muitas coisas, tá? Isso aqui é o sumário.
Não vou deixar nenhuma atividade, nenhum exercício aqui em relação a esse capítulo. E a gente vai para o próximo, né, capítulo. Finalizando esse aqui, nós vamos para o próximo, para a gente poder fazer aí os nossos projetos, tá? Então, o que é importante você saber aí dos processos de design é importante entender quem é o público-alvo, né? Por que eles viriam ao seu site, quais informações eles querem encontrar e quando é provável que eles retornem. Isso também é importante, né? Por que a pessoa retornaria ao teu site. Né? O sitemap é importante, você planejar a estrutura do seu sitemap. O wireframe, para você organizar as informações, para você fazer isso quando estiver briefando com o seu cliente, quando você for fazer um site para ele. Design é sobre comunicação, que eu falei aí. Hierarquia visual, né? Se você tem uma dúvida, comente aí, volte o vídeo. Hierarquia visual vai fazer com que os visitantes entendam melhor, né, o que você está tentando dizer a eles. Você pode diferenciar entre informações usando tamanho, cor e estilo, tá? Faz parte da hierarquia também, visual. Você pode agrupar, né, por agrupamento, né, e similaridade, para ajudar a simplificar as informações que você apresenta. Então é isso. Sumário fechando aí o nosso capítulo, esse módulo atual do livro. E eu vejo você então na próxima videoaula. Não deixe de comentar, não deixe de colocar aqui sua dúvida, convidar pessoas inteligentes como você para assistir essas videoaulas e aprender aí com esse livro que nós já estamos finalizando. Até a próxima aula. Forte abraço.